Pai amado, Pai querido, mediante a Tua presença, mediante a Tua soberania, rendemos graça pelo nosso deitar de ontem, rendemos graça pelo nosso levantar de hoje. Se chegamos até aqui, foi porque o Senhor nos sustentou, nos cobre com o Teu sangue, nos reverte com as Tuas armaduras, nos dá uma noite de vitória. É isso que nós te oramos e desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Bem, amigos do Grupo Pra e parceiros da Ouro TV, estamos aqui com mais um programa do Pra Deus, agora em novo formato. Eu sou o Diácono Alex e estarei com vocês a partir de hoje. Nessa noite estamos recebendo o nosso amigo pastor Aristides, né? Pastor, se apresenta para o pessoal conhecer um pouco mais do Senhor, né? Eu me chamo pastor Aristides, congregamos na Aliança Renovada, presidida pelo pastor Paulo Roberto, que se encontra no bairro de Nova Iguaçu, no município de Prados Verdes. Será uma honra estar podendo compartilhar um pedaço da nossa humilde história de vida no Evangelho. Pastor, é uma honra receber o senhor aqui. E eu queria começar perguntando assim, qual é o testemunho que o senhor tem para contar? Como é que foi o início da sua caminhada no Evangelho? Como que o senhor chegou lá? Se o senhor quiser contar um pouquinho lá de trás, só para contextualizar, fica à vontade, tá? Eu sou filho de uma mãe, Graça Maria Correia, mãe de 7 filhos. Eu sou o quarto mais velho. Desde da nossa infância, ela sempre nos ensinou, né, o caminho, sempre levou nós para a igreja, né? Ela está baseada no livro de Provérbios, né, do sábio Salomão. Ensina o menino o caminho que ele deve andar para quando crescer não desviar dele, né? Então isso gravou, né, desde pequeno, uma infância humilde, uma mulher guerreira, sofredora, além de ser mãe, era pai, e tivemos, né, nossos altos e baixos. E sabe, né, que assim, a vida de uma mãe, ser mãe de 7 filhos e ser pai e mãe é muito difícil, né? Uma pessoa que quer presentear o seu filho e não poder presentear. Então nós temos um adversário que ele anda ao nosso derredor, bramando como leão, procurando a quem possa tragar. Então o nosso adversário nos conhece. Então ele já sabia do propósito de Deus na minha vida. E qual foi a cartada dele? Aquilo que mamãe não podia me oferecer, ele me apresentou o famoso prato de lentilha. Então ele entra sorrateiro naquilo que a carne teoricamente desejaria ali, né? Te dando aquilo que o prazer poderia te oferecer e que a mãe, dentro das suas impossibilidades, né, por intempéries da vida, não conseguiria lhe dar. Mas que tipo de prato foi esse que o mundo te apresentou assim, pastor? Pensa assim, tu acordar de manhã, querer tomar um café, e tu ter 2 irmãs deitadas, dormindo na cama, e tu olhar na mesa e só ter 2 pão. Tu é homem, tu tem que deixar para elas e sair para caçar algo para você comer. Eu costumo dizer, eu já enterrei 2 sobrinhos, tá ali minha esposa, que é a prova, enterramos 2 sobrinhos, e eu sempre preguei para eles, ó, a misericórdia que Deus teve comigo e com seu pai, ele não vai ter com vocês. Por quê? Eu queria um chinelo Kenny, minha mãe não poderia me dar. Eu queria uma bermuda nova, a mamãe não podia me dar. Então, muito novo, eu com meus 8 anos de idade, diácono, eu tive que já conhecer a rua. Eu tive que conhecer o mundo. Só que eu não fui conhecer o mundo para ir para a internet e dizer que eu andava de ouro, dizer que eu tinha dinheiro, não. Eu fui conhecer o mundo. Não foi porque eu almejava conhecer o mundo. Eu conheci o mundo por causa da necessidade. Então, essa necessidade, né, essa falta que o senhor observava no lar ali,
numa questão de ganhar ou conquistar alguma coisa, acabou que o senhor encontrou a facilidade, né, em outras formas, né? E aí foge um pouco o verso que o senhor mesmo coloca, né? Ensina o menino no caminho em que ele deve andar e quando crescer não se desviará. Mas que tipo de envolvimento leva o senhor a crescer fora dos preceitos que a senhora sua mãe tinha ali para o senhor, né? Porque a gente sabe das dificuldades, né? Realmente observar esse tipo de situação acaba que tira, né, um pouco das nossas forças e a gente perde um pouco o foco daquilo que é importante. Mas como que o senhor se trilhou esse caminho? Assim, dentro de um culto, eu tinha um amigo que também era da igreja, a mãe dele congregava com a minha mãe, aí ele se envolveu, a gente era muito amigo, a gente era muito amigo mesmo, desde escola, né? Ele se envolveu primeiro, e um certo dia, eu entregando areia com o rapaz que eu ajudava, o falecido Jair, eu vi a polícia entrar, e ele não estava no posto. E como ele era meu muito amigo, o homem que eu ajudava, o falecido Jair, fumava, eu falei, me dá teu isqueiro. Ele, por quê, cara? Eu falei, não, porque se não soltar os fogos, o meu amigo vai morrer. Eita. Então eu tenho que soltar esses fogos como se fosse ele. Eu pulei da carroça, peguei os fogos, soltei os fogos avisando que a polícia estava entrando. Aí entra o que Paulo vai dizer. Um abismo chama o outro. Depois desses fogos, alguém falou para o homem que era o responsável da comunidade, que hoje é morto. Alguém falou que não foi o rapaz que soltou fogos. Falou, não, quem soltou fogos, meu apelido lá é Tidim. Todo mundo me conhecia como Tidim, mas hoje nós não temos mais apelido. Hoje nós somos conhecidos como Pastores Tid. Aí todo mundo comentou na comunidade, pô, foi o Tidim que salvou todo mundo de ser preso. Aí eles começaram a me procurar. O cara foi e ganhou um carinho por mim e eu ganhei um carinho por ele. Toda vez que ele estava na comunidade, ele queria que eu ficasse perto dele. Aí ele já não me chamava nem mais de nada. Ele falou que eu era filho. Ele falou, ganhei, você é meu brogo. A partir de hoje, agora você é meu filho. E ele adota o senhor ali, né, para aquele ambiente. E onde que foi essa infância do senhor e o início dessa trajetória, pastor? No quilômetro 34, quilômetro 32, 33, 34, 35, Jardim Paraíso. Aquele bairro Ele é ali aquela região todo, ali de Nova Iguaçu, né? toda. Portanto, que depois eu fui para o outro lado. E aí, com esse início, como que foi a reação, né, da família, né, em saber que você estava sendo engraçado, né, sendo ali aliciado por aquele tipo de coisa? A família começou a orar, né? Falecida vovó, mulher de oração, mulher que tinha um ponto de pregação na minha casa. Minha mãe, mulher de oração. Minha mãe nunca vi cantar, nunca vi minha mãe pregar, mas toda vez que eu corria chegando em perigo, aquela mulher estava de joelho. Mãe de joelho, filho de Filho, pé. Paulo vai dizer. Carta Colossense de Paulo, né? Filipenses ou Colossenses, se não me falha a memória. Colossenses? É Colossense, né? Pastor, mas, assim, aprofundando um pouco mais na história, começa assim, né, com esse aliciamento, e aí o senhor vai sendo presenteado ali, ou o senhor já começa direto sendo imbuído de fazer alguma atividade? Eles já te dão alguma responsabilidade? Não, primeiro começou com o presente. Sempre Sempre com o presente. sempre o arrastar para perto, né, Certo. o oferecer os manjares. Os manjares, o famoso manjares. Primeiro ele foi me conquistando e chegou uma hora que já eu comecei a gostar. Chegou uma hora que eu comecei a gostar, porque o que eu não tinha, aquele homem me dava. O que eu queria, aquele homem me dava. Então, a Bíblia vai dizer bem claro, se não me falha a memória,
em Hebreus capítulo 11, ele não tem o culpado como inocente e nem o inocente como culpado. Então eu era um inocente, para mim que dali era normal, e eu comecei a me envolver. Só que é aquilo que a gente sempre fala, um abismo vai chamando o outro. Quando eu fui ver, gente, eu já estava me envolvido de corpo e alma, eu já sabia de coisa que nem os caras grandão que era com eles, primeiro de que eles sabia. E com que idade mais ou menos essa trajetória começa? Começa com 8 anos de idade. Caramba, novo, pastor. 8 anos de idade, eu não tive infância de brincar de carrinho. Com 8, 9, 10 anos eu já guardava fuzil, pistola. Eu não brinquei de carrinho, porque o cara confiava em mim mais do que qualquer outro homem adulto. Portanto, o diabo botava na boca dele que eu era muito mais bandido do que muitos bandidos que era homem. Caramba, olha a mudança de identidade. E para minha casa a minha casa chegou um período, tá ali minha esposa, chegou um período para minha casa que eu já não tinha mais jeito. Mas aí eu carrego a palavra do sábio Salomão. Provérbio de número 16, verso de número 1. O homem pode fazer plano, mas a última palavra, ela sai da boca de Deus. E como foi assim a percepção do Senhor até retornar ao Evangelho, né, ao começo? E tive que sofrer muito, diácono. Chorei muito. Conta pra gente. Chorei muito até essa mulher chegar na minha vida. Eu cheguei, fiz um voto com mamãe, porque agora cheguei um período na comunidade que eu virei o gerente geral da comunidade. Virei o gerente geral, só que eu trocava muito tiro, eu já não corria mais da polícia. Aí começou a colocar recalque de quem eram os donos da favela. Só que tinha coisa que eu já estava tomando atitude, que eu já não comentava, eu já saía tomando atitude. Então, chegou um certo momento que os próprios amigos, entre aspas, tentaram contra a minha vida. Só que eu gosto muito do livro de Salmos, Salmos de número 89, verso de número 20, e verso de número 21 vai dizer assim: achei Davi, meu servo, com meu santo óleo ungi, e aonde ele for, verso 21, e aonde ele for, eu serei com ele. E certa feita eu já tinha sentido o ar da morte, mamãe da viva, já sentindo que eu ia morrer a qualquer momento, porque eu nunca dei de santo a minha mãe, sempre falei para minha mãe que eu era mesmo, quando se me pegasse morto era para saber que eu era envolvido, não era igual as mães vai para a rede social aí hoje, né? Os filhos é envolvido e daqui a pouco quer botar o filho como inocente. Não, eu sempre passei para minha mãe que eu era. E a certa feita eu senti que eu ia morrer. Eu falei, eu vou lá ver minha mãe, nem que seja pela última vez. E quando eu entro no meu portão, eu deixo a minha arma com um amigo meu do lado de fora, porque nós não entrava dentro de casa armado, porque tinha uma reverência, sempre carregamos uma reverência, porque somos família cristã. Aquela casa ali era um ponto de pregação, era uma referência no bairro. Eu deixo minha arma com um amigo meu no portão, e quando eu entro pela porta da cozinha, que era 2 portas, uma na sala e uma na cozinha, que era mais para frente, quando eu entro na cozinha, tinha um homem escuro. E quando eu botei meu pé naquela porta, eu lembro como fosse hoje, aquele homem me ponta o dedão assim, grita na minha cara e fala assim: homem, 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 tu pregarás a minha palavra, ou pelo amor ou pela dor. E Deus manda te dizer: quem fere com o ferro será ferido. Eu falei, esse homem é doido. Como é que prega se não sei ler, não sei escrever, sei fazer conta, mas pregar a palavra, você faz que eu sei mexer no fuzil, na pistola, eu ia concordar com ele. Agora, pregar a palavra, ele leu a minha mente. Deus usou aquele homem de novo, e aquele homem, para tu ver que é Deus que fala contigo, homem, hoje,
à meia-noite, vão tentar tirar a tua vida, mas eu mostrarei para ti que eu sou contigo. É forte, hein, pastor? É forte, hein? E essa foi a primeira e única ou teve mais? Vou contar pro senhor. Aí chegando, meia-noite, eu na casa que eu ficava, o meu ex-segurança bate na porta. Eu falei, o que foi, cara? Não é para me sair? Ele é, não, mas hoje eu vou beber teu sangue. Tudo que eu mais queria, hoje aconteceu. A ordem do que eu tenho é de tirar a tua vida. Eu só escutei a voz daquele homem. Só que antes de eu sair da minha casa, eu fiz um voto com a minha mãe. Eu falei, mamãe, eu nunca mais sujo minha mão de sangue. E fomos pro desenrolado. E sendo que o falecido dono da favela, dava 10 horas da noite, ele não atendia ninguém. O que gostava de mim, o outro não gostava. Um gostava, o outro não. O que gostava de mim dava 10 horas da noite, o falecido Deraldo. Ele não atendia ninguém, 10 horas da noite. Nesse dia já era meia-noite. Aí eu fiz uma prova de Deus. Eu falei, Deus, agora eu quero ver se tu é comigo. E no primeiro toque, naquele Nextel, no tempo não era nem celular, era o Nextel. E naquele primeiro toque no Nextel, ele falou assim, eu já até sei, né? Você está implicando com o Ari. E foi eu que mandei ele fazer. Ele falou pro colega que era meu braço direito, meu segurança, e falou assim, rapaz, tu não é amigo, tu é meio amigo. Agora, Ari, faça o que tu quiser com ele. Só que eu escutei a voz. Olha o voto que tu fez com a minha serva. E naquele mesmo instante eu ouvi a voz de novo no meu ouvido. Sai daí e vai embora. Eu fiz um voto com a minha mãe. Eu pego e me retiro da comunidade. Fui embora da comunidade. Fui embora da comunidade. Só que, passando um período, eu mudei de lado. Isso com quantos anos mais ou menos, pastor? Isso com 16, 15 para 16 anos. Caramba, novo ainda. Novo, eu mudei de lado. Eu mudei de lado. E o diabo começou a falar assim, rapaz, tu dava a tua vida por eles, tu viu aí? Agora eles quis te matar. Rapaz, dá mole não, tu conhece tudo. Vai lá, se vinga deles. Se vinga deles. E eu falei para a mamãe o quê? Qual foi o voto? Eu falei que ia parar. E coisa séria tu votar, irmão. O salmista vai dizer, antes de fazer o voto é melhor que tu pensa, que se não cumprir é bem perigoso. É melhor que não tivesse feito. E passou o período, eu falei que ia parar. Eu jogava muita bola também. Cheguei a treinar com o Gilberto, Roberto Dinamite, no Vasco. Só que o inimigo começou a implantar, viciado na droga. Nunca fui usuário de cocaína, nunca fui muito fã de bebida, mas era viciado na maconha. Era muito crônico na maconha, até ela mesmo pegou esse período. E o diabo começou a implantar. O que eu fiz? Saí de uma facção, fui para outra. Virei inimigo. Só que Deus tem sua forma de parar o homem. E é o que eu prego nas igrejas que eu passo, irmão. Se as mulheres de Deus soubessem o crédito que elas têm com o céu, muitas mães não perdiam muitos filhos. Eu repito essa frase em todo lugar que eu vou, tá ali minha esposa. Se as mulheres de Deus soubessem o crédito que elas têm com o céu, muitas mães tinham deixado de enterrar muitos filhos. Porque eu carrego uma oração da minha mãe quando eu concluí um pouco mais rápido, que tem mais coisa, que agora nós vamos chegar na parte da enfermidade. Eu não parei, eu fiz o voto e não parei, continuei, só que Deus tem sua forma de parar o homem. E assim, do nada, do sábado para o domingo, fui para um baile com uma amiga minha. Quando eu voltei do baile, ela falou assim, Aristide, a sua vista onde sai remela, tá saindo sangue pus. Eu falei, não, que isso, tá maluca, tá saindo nada. Ela, então passa a mão. Eu passei a mão aqui assim no canto da vista, que eu vi aquilo, eu me apavorei. Quando eu fui querer me levantar, eu já não tinha mais perna. Eita. E aí eu lembrei da profecia do profeta de novo. Tu pregarás a minha palavra, ou pelo amor, ou pela dor.
Aí minha mãe era vaidosa, gostava das coisas, era pobre, mas gostava das coisinhas dela direita. Depois dela botar a casa dela toda do jeitinho que ela queria, eu me torno um renal crônico. Aí ela teve que largar tudo para vir morar eu e ela, debaixo de uma lona. Só que ela falou assim: Deus ouviu minha oração, porque a minha oração foi essa. Eu cuido dele doente, mas não perco ele pro diabo. Eita, que palavra, pastor. Eu cuido dele. E ela, nos meus piores momentos, irmão, ela foi minha melhor amiga. Aí depois Deus me enviou essa benção ali, né? Ela vai chegar nela também. Porque vai chegar uma hora que Deus vai colher minha mãe. Deus colherá minha mãe. Deus colherá minha mãe, né? Moramos debaixo de uma lona, eu e ela. Chovia, molhava tudo. E eu doente, irmão. Renal crônico, catéter no pescoço. E todo mundo falando que eu ia morrer. O próprio médico me deu 5 minutos de vida. Só que o médico dos médicos já me deu 22 anos. O médico terreno me deu 5 minutos de vida. Mas o médico dos médicos já me deu 22 anos de vida. Aí minha mãe vai vir a falecer, aí eu começo. Aí quando eu era da vida errada, alguém que eu perturbava para ficar nunca me quis, me repreendia, tá doido? Mas vai passar um período que eu começo a voltar a caminhar, recebo outra profecia da mãe de um amigo meu. Olha, eu estou preparando aquela varoa, mas ai de ti maltratar ela. E eu estou falando, quem será essa? Daqui a pouco quem vem até mim? A missionária Angélica. Hoje mãe dos meus filhos, mãe do Kaique, de 15 anos, mãe da Kailane Vitória, de 11. E o nome do Senhor tem sido glorificado. E como é que foi o retorno do Senhor para a obra, né? Para os caminhos de Deus? Foi através dessa mulher, Com orações da digníssima. missionária Angélica. A Bíblia vai dizer que a mulher sábia edifica a casa. Provérbios 30. A tola destrói. E ela começou a caminhar e me incentivando. Eu gostava muito de cantar corim. Pentecostal, de varanda. Gostava muito de cantar corim. Começamos a caminhar até que ela engravida do nosso primeiro filho. Nós caminhamos numa igreja de frente para a nossa casa. Só que tem pessoas que já enxergam a nossa chamada. É verdade. E não aceita. E não aceita. É muito bom quando a gente pega um líder que reconhece a tua chamada. Começamos a caminhar, ela engravidou, né? E nós todo bobo, primeiro filho. Comprei tudo do Flamengo, flamenguista roxo. Só que naquele grande dia de nascer a criança vem, nasce morto. Caramba, que prova, hein? Aí quem era para nos abraçar, nos dar as costas, eu me revolto de novo. Vou parar lá no complexo do Alemão. Caramba, pastor. Questionando. E ela comigo nunca desistiu. A mulher sábia edifica a casa. Deus dá uma estratégia para ela. E alguém mandando ela largar. E alguém mandando ela desistir. E ela ali, ó, orando, até que Deus vai dar uma estratégia para ela. Manda ela começar a ungir minha maconha e eu fumando, até que um dia Deus falou, agora é a tua última oportunidade. Ou tu se ajeita, ou eu te preparo e te levo. Caramba,
Esse foi o basta. Esse foi o basta. Eu dentro da comunidade com um falecido amigo meu evangelista, estamos naquela comunidade, ia ter um grupo de pagode muito famoso no baile, aí eu dou minha roupa toda para um menino, que eu sempre fui um cara muito de bom coração, porque só quem sabe o que é fome é quem teve fome. Quem conhece a dor é quem passou pela Foi necessidade. essa dor, isso aí. Só quem sabe o que é sentir frio é quem andou sem blusa. Eu dou minha roupa todinha para aquela criança, para aquele jovem, fala assim, não, daqui a pouco eu mando vir outro. Só que ali Deus falou, não vai mandar vir outro, porque tu não vai curtir esse baile. Hoje acaba para tu aqui. Hoje eu, como um pastor, hoje, com a intimidade que eu tenho com Deus, né, pela misericórdia, que não somos nem indignos, não somos nem merecedor, né? Hoje já vimos cego enxergar, hoje já botamos mão de pernas abertas e a perna está fechada, né? Hoje já botamos mão de crianças morrendo, vindo a óbito, hoje a criança está com vida, né? Por nome do Senhor ser glorificado, né? E ali hoje eu contemplei, hoje eu entendo que naquele dia eu tomei uma espadada do céu. E quando eu caio com o fuzil, com a mochila, eu falei, Deus, se for para o Senhor me matar, me mata perto da minha esposa e perto dos meus filhos. Mas se tu me der mais uma oportunidade, eu volto para a tua presença, para nunca mais sair. E daí em diante, Voltamos. Eu falei para ela, de tanto ela me convidar, eu falei para ela, hoje eu entro. Para nunca mais sair, nenhum domingo. Eu falei para vamos para a igreja, que hoje eu vou voltar para Jesus e não saio nunca mais. Só que nesse dia o céu me testou. Não teve apelo na igreja. Não teve quem quer aceitar Jesus. E eu esperando, eu entendi, não. Eu quero ver qual é a tua atitude. Eu falei, já que não vai ter, eu mesmo vou. Chamei meu pastor, que eu tenho como um pai, ele é um pai para mim na fé, pastor Luiz Henrique de Souza, lá de Miguel Couto, Igreja Assembleia de Deus Semeando a Palavra com Amor, lá em Miguel Couto, no bairro da Grama, que ele é um pai, tanto meu como dela, nos gerou na fé, o pouquinho que a gente aprendemos também, ele faz parte. Voltei para Jesus e eu cantava muito corinho. E esse irmão que cantava corinho, eu falei, não, eu só meto a mão agora no microfone quando eu estiver casado com ela. que bênção, hein? E como foi assim o caminhar do senhor até o chamado pastoral? Começamos como obreiro, choramos muito. Moramos numa casa na beira do rio. Toda chuva que Miguel Couto, quem conhece Miguel Couto sabe, né? Choveu, Miguel Couto alaga tudo, né? E nós todo bobo, né? Primeira casa da gente, compramos uma casa de um sacrifício, ganhei uma causa depois de 11 anos. Jesus achou graça e nos honrou. Primeiro dinheiro que compramos, comprei logo aquela casa e a primeira coisa que eu fiz, quis fazer, imobiliar a casa toda para ela. Acaba de imobiliar a casa todinha, Diácono Jefferson, um temporal, tô dormindo tranquilo que me enganaram, não falaram que a casa enchia, estamos dormindo e ela tranquilo, tô vendo a cama boiar, tudo boiar, e os crentes dando glória. Irmão. É porque tem lugar que eu passo que os outros olham pra gente assim, eu falo assim, quer saber quem eu sou, calça meu sapato. Caramba, E crente dando glória, Diácono Jefferson. Eu falei, mas não tem problema não. Isso aí pode levar. O principal a gente ainda tá. É que meus filhos estão ali, nós dois estamos com vida. Isso ele nos dá tudo de novo. Isso é passageiro, isso é terreno. é o povo tido como louco. E eu glorificando, falando em mistério dentro da água, ele falou, esse cara tá doido. Só que eu ganhei tanta intimidade com Deus, Diácono Jefferson. Cheguei num nível tão de intimidade com Deus que a casa de todo mundo encheu em Miguel Couto, mas a minha não. Ela não escutou. Eu falei, Deus mandou dizer que nossa casa não vai encher, não é para levantar nada. Ela e esse meu falecido sobrinho que eu falei aqui,
Aproveitaram que eu estava no culto, estava chovendo muito, eu estava num culto. Eles levantaram tudo. Aí o céu falou para mim assim: eu falei para tu falar o que para esquerda, para levantar nada que não vai encher, né? Então agora eles dormem, tu faz uma vigília comigo na cozinha. E enquanto eles dormiam, eu cultuava na minha cozinha. Ela foi dormir preocupada porque faltava um dedo para a água chegar em cima da nossa casa. Daqui a pouco o céu falou para mim: chama ela, acorda ela, que ela não falou para tu que faltava um dedo. Agora tu vai acordar para ela e vai mostrar para ela que agora falta um palmo para a água subir. E não vai chegar água na tua casa. Eu acordei ela, chamei ela, quando ela falou: como é que é isso? Um temporal caindo, faltava um dedo, agora falta um palmo. Eu falei: eu contemplei a mão de Deus. Daqui a pouco não precisou falar que eu contemplei, não. Daqui a pouco os meus vizinhos espírita falaram assim: o seu Tidim, que a gente me chamava de seu Tidim, Miguel Couto, o seu Tidim cantando e orando. Naquela cozinha eu me arrepiava todinho e sentia uma presença de Deus muito forte. Eu nunca vi isso em todo o tempo. Caramba, pastor, que testemunho forte, ó. Não tem como não se emocionar com esse tipo de história. E como é hoje a vida do pastor Aristides? Como é o dia a dia do senhor, né, dessa experiência de vida? Eu posso falar que hoje eu sou um homem muito feliz, cara. Hoje, porque a gente ficamos 17, eu fiquei, né, 17 anos fora da comunidade, né? Só que eu vim lá em Miguel Couto, nós recebemos uma promessa que eu retornaria para da onde eu tinha saído, livro do profeta Isaías, Isaías 61, verso 7, em lugar de vergonha, terá dupla honra. Quem morava num barraco caindo, hoje mora numa principal, com ônibus na tua porta, onde o Uber põe nós lá, na nossa porta. Hoje quem ia ter que ser sustentado, hoje pela misericórdia ainda tem um pouquinho para poder ajudar quem Deus manda ajudar. E o nome do Senhor tem sido glorificado. Quem queria te matar, hoje para e te pede oração. Eita, isso é honra. Isso é honra. É reconhecer quem está te sustentando. É o que eu falo. Paulo disse assim, ó: uns pregam por fama, outros pregam por dinheiro, mas eu, Paulo, prego porque amo. Eu falo de Jesus não é porque eu quero ficar conhecido, não. Eu falo porque eu reconheço da onde ele me tirou, quem eu era e quem eu sou. É forte, pastor, é forte. E qual a mensagem que o senhor traz nas suas pregações? Qual é a ênfase, o foco? É muito, Jacqueline. É muito que assim, eu sou um homem que eu não prego o que eu estudo. Minha avó, vó de muitos netos, sempre que ela sentava com a gente na varanda cantando os louvores da harpa, ela sempre me olhava para mim e falava assim: ó, quando tu pregar, nunca pregue o que tu estuda, pregue liturgia do culto. Então eu sou um homem que eu prego muito liturgia. Se o culto está falando de água, não tem como eu pregar fogo. Se o culto está falando de fogo, não tem como eu pregar água. Então eu tenho que pregar eu prego o que está decorrendo do culto. E pela misericórdia nós temos mensagem, né? O pastor Paulo ensinou algo para mim que eu carrego muito. Ele falou que o mensageiro ele tem que ter 3 tipos de mensagem. Porque para cada público tu tem que ter uma mensagem. Então, pela misericórdia, para cada público nós temos uma mensagem. E caminhando agora já para os nossos momentos finais, pastor, se o senhor pudesse voltar no tempo e encontrar lá o jovem Aristides, qual a mensagem que o senhor daria para ele hoje? Hoje fazer nada daquilo que eu fiz lá atrás. Se eu soubesse, eu nunca teria desviado do caminho do Senhor. Mas tudo também tem um propósito, né? Há tempo para todas as coisas. Eclesiastes, capítulo de número 3, verso 1 em diante. Há um tempo determinado debaixo do céu e da terra. Há tempo de chorar, há tempo de sorrir, há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de abraçar, há tempo de afastar, há tempo de sorrir, há tempo de chorar.
Então, esse tem uma coisa que eu e ela podemos falar para o senhor, nós vivemos esse tempo. Se o senhor pudesse deixar uma mensagem para aqueles que estão nos ouvindo agora, né, que abriram as portas da sua casa para ouvir o testemunho do senhor, qual seria a mensagem que o senhor deixaria não só para os jovens, mas para os adultos e todos que nos acompanham agora? Eu costumo dizer uma frase que tem ardido meus últimos dias, é o livro de 2 Reis. Livro de 2 Reis, capítulo 4, verso de número 9, verso de número 10 e verso de número 19, vai nos relatar da história de Sulamita. Sulamita é uma mulher bem-sucedida, só que Sulamita não tem o que muitos casais milionários hoje queriam ter. Sulamita tem uma condição boa, mas não tem filhos, né? O texto vai dizer que agora ela olha a hora da janela e vê do lado de fora Eliseu. Ela comunica com seu esposo, lá vai, e veja que esse que passa sempre por nós é um santo homem de Deus, né? Só que ela não toma atitude nenhuma sem comunicar ao seu esposo, que ela entende que o esposo é o cabeça da casa, né? Ela entende que não dá para tomar atitude alguma sem comentar permissão do marido, né? Então agora o texto vai dizer que ela vai fazer um pequeno quarto para o profeta, e o profeta no velho representa a Deus na terra, porque tem coisa que o dinheiro não pode fazer, só Deus. Tem coisa que não é para o dinheiro, tem coisa que é para Deus fazer. Só que ela entendeu que o problema dela não era para o dinheiro resolver, era para o céu. E tem problemas na minha e na tua vida que o dinheiro não vai resolver. Tem problema na vida de quem está nos ouvindo que o dinheiro não vai resolver. Mas se trazer o céu para dentro de casa, vai ter solução. Aí eu costumo dizer que Sulamita não podia gerar, porque o marido já era velho, né? Só que agora Eliseu vai ver que a recíproca é verdadeira, vai falar o que ardia eu fazer. Declara-me que tem. Geazi vai responder, vai dizer, ela não tem filho, porque o marido dela é velho. Só que Eliseu vai liberar uma palavra. E qual é a palavra? Mulher. No tempo certo, tu darás à luz a um menino. Verso 19, o pai leva o menino para o campo, o menino tem uma forte dor de cabeça e vai vir a óbito. Só que tu vai ver que enquanto o menino está com Sulamita, está morto. É verdade, ó. Enquanto o menino está com Sulamita, está morto, Diácono Jefferson. Já chega para ela já falecido. Mas porque ela botou o menino no lugar errado. Ela coloca o menino sobre o seu joelho. E problema não se coloca sobre o joelho. Tem muita mãe perdendo o filho porque está colocando o filho no lugar errado. Problema se coloca, e eu sou base disso. Se minha mãe me bota no colo e me balança e continua assim, de repente eu não estaria aqui hoje contando isso para vocês. Só que a minha mãe entendeu. Meu problema eu não coloco em cima. Meu problema eu coloco embaixo do meu joelho. Por quê? Quando eu coloco o problema em cima sobre o joelho, eu estou dizendo, o meu problema é maior do que meu Deus. Agora, quando eu coloco o meu problema embaixo do meu joelho, eu estou dizendo, o meu Deus é maior do que o meu problema. Para fechar com isso aqui, para tu entender, certa feita eu cheguei na hemodiálise, uma enfermeira que já me conhece há 20 anos no tratamento, ela falou assim, rapaz, eu fico te admirando, tu entra pregando e sai cantando, tu entra cantando e sai pregando. Por quê? Porque eu descobri que o meu Deus é maior do que o meu problema. Eita, glória! É... Não tem como, né? Fica até difícil terminar ouvindo esse homem falar sobre a sua história de vida, sobre a sua trajetória, né? E saber que o senhor passou por tudo isso, mas tá aí de pé e mostrando com o exemplo. Eu quero cumprimentar o senhor porque a presença de Deus é nítida, né? O brilho do Senhor não tem como não ser percebido na vida do Senhor, e esse testemunho forte que a gente acompanhou aqui é uma das primeiras e muitas das nossas entrevistas que vão acontecer, e a gente sabe que isso vai acompanhar o Pra Deus. Então, eu quero terminar agradecendo ao pastor Aristides, né?
Um abraço do Pra Deus para o seu pastor presidente, o nome? Pastor Paulo Roberto. Paulo Roberto, da IEMAR, né? Isso. Da IEMAR, tá? Um abraço do Pra Deus. Siga nossas redes sociais, Oro TV, grupo arroba grupo.pra nas redes sociais. E esse programa, ele se repete todas as quintas-feiras, né? E eu quero agradecer novamente, nós estamos agora com um novo formato. Eu sou o Diácono Alex e vou estar com vocês agora nesse programa. Eu quero agradecer por você abrir as portas da sua casa para esse programa, né? Nos possibilitando entrar e comungar com você, né? Comenta aqui embaixo o que você achou desse programa, compartilhe com seus amigos, familiares. Às vezes essa história que você ouviu aqui, ela vai se repetir e você tem pessoas assim, próximas a você, que vão compartilhar contigo de uma mensagem, tá? Pastor, quero te dar um abraço, tá? Foi uma honra recebê-lo, tá? Fico muito satisfeito de poder ouvir seu testemunho, tá? E para finalizar, o senhor pode fazer uma nova oração? Ô, glória. Quero também desde já agradecer o programa Pra Deus, tá? É uma honra poder sentar com vocês e compartilhar esse humilde testemunho. Bem, mais uma vez, sou grato a Deus primeiramente e aos meus irmãos. Bem, será sempre uma honra poder sentar para compartilhar com meus irmãos. Pai, muito obrigado por esse momento que o Senhor nos proporcionou. Agora, da mesma maneira que o Senhor nos trouxe até aqui, também nos leva, nos cobre com o teu sangue, nos reverte com as tuas armaduras. Toma cada família aqui representada. É isso que eu te oro e desde já te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e graças a Deus.